E aí pessoal, Jadson Gomes aqui, estamos de volta com mais uma edição da Brasil JS Weekly, essa edição número 409, isso mesmo, para quem não sabe, a Brasil JS Weekly é o compilado semanal aqui da Brasil JS, onde a gente fala sobre as principais notícias da semana no mundo da tecnologia, a gente traz ferramenta, traz notícias aí do mundo da tecnologia, entre várias outras coisas. Nessa semana a gente vai falar aí sobre o rei da fraude que foi preso, o Windows forçando o uso do Edge e o Deno cada vez mais voando aí, né, alcançando novos mercados, atingindo mais pessoas na comunidade. Esses e outros assuntos, então me acompanhem. Vamos começar então aí com a notícia de destaque, aí, uma delas, né, o russo, rei da fraude, entre aspas, foi sentenciado a 10 anos de prisão, é isso mesmo, né? Isso me fez refletir, assim, lendo essa matéria, né, então esse homem russo foi condenado por acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, pelo seu papel no esquema de publicidade digital e ele foi condenado então a 10 anos de prisão. Esse esquema de lavagem de dinheiro e publicidade digital, dá para se dizer que ele é conhecido, assim, acontece bastante aí no mundo da publicidade. Existem números bem alarmantes, assim, que mais de 50% da publicidade online é oriunda de fraude, né? Então, acesso por robôs, né, por fazendas de robôs que acessam a publicidade gerando receita lá para quem fez o esquema. Nesse caso aqui, foi bem isso, ele montou uma empresa, então tinham várias pessoas programadoras trabalhando nessa empresa, ele montou de fato uma fazenda, lá, uma farm de robôs que faziam, né, visualizavam as publicidades. O que ele fez foi um pouco até mais, vamos assim, esperto, entre muitas aspas, né, mas ele também fazia negociação com as empresas que compram a publicidade. Então ele vendia a publicidade e ele mesmo gerava as visualizações em cima desses ads que estavam sendo vendidos. Então é um negócio ali de mais de 7 milhões de dólares, alguma coisa assim, nessa fraude. E aí ele foi condenado à prisão, então. E o que eu estava dizendo que me fez refletir justamente sobre esse mundo da publicidade. A gente traz bastante notícias aqui, né, sobre Google, Facebook, todo mundo que está envolvido aí nesse mundo da publicidade. Alguma coisa precisa acontecer, né? Alguma coisa de mudança, né? Tanto pro lado da vigilância em cima dos nossos dados, quanto pro lado de mercado mesmo, né? Porque se a gente já tem um número alarmante aí de que temos muita fraude, tem alguma coisa muito errada nesse meio, né? Então a publicidade vem sofrendo há bastante tempo aí com cada vez mais críticas e esses casos trazem à tona aí uma coisa que é pior ainda, né? Por debaixo de tudo ainda está mais podre. Então eu espero que nos próximos anos a gente tenha aí talvez uma grande mudança. Existem empresas trazendo novos modelos de negócio, o Brave, por exemplo, o próprio Substack, que não é publicidade, mas traz um modelo de negócio para conteúdo e tudo mais. Então eu espero que a gente veja alguma mudança e que a gente não veja mais esse tipo de coisa acontecer nessa fraude aí, né, milionária. E a Microsoft, hein? A gente tem falado bastante da Microsoft aqui, eles têm feito bastante coisa legal nos últimos anos, se aproximaram da comunidade, tem cada vez mais integrações com o mundo open source e tudo mais. Eu estou usando o Windows nesse computador aqui, eu sempre fui usuário Linux e tenho testado, tem funcionado muito bem, assim, né? Principalmente com toda essa integração com o mundo Linux, né? Senão de fato eu pessoalmente não conseguiria usar. Tudo bem, deixando isso de lado, a gente traz uma notícia aqui que o Windows 11 está forçando o uso do Edge. De novo isso, Microsoft, por favor, né? Não, né? Já passamos por isso no passado, isso é uma medida anticompetitiva, a Microsoft já respondeu por esse tipo de coisa no passado e agora, por mais que a gente tenha várias ações interessantes da Microsoft, a gente tem uma delas que a gente precisa falar aqui, que é justamente isso. Então tem um build lá do Windows 11, o 22494, que impede que links associados ao navegador Microsoft Edge sejam controlados por apps de terceiros. É tipo aquele link que tu clica e ele vai abrir um navegador que não é o teu navegador default, né? O navegador que tu escolheu, pode ser o Chrome, pode ser o Brave, o Firefox, enfim, o Opera, tu pode ter o teu navegador como padrão. Por mais que no Windows eles tenham também, né, não vou dizer que não é simples, mas tem ali uma certa camada para te conseguir trocar o navegador padrão. Eles incentivam muito que as pessoas coloquem o Edge como navegador principal. Até aí tudo bem, porque a gente consegue mudar, então o usuário tem a liberdade. O que acontece é que alguns links específicos, né, com o protocolo, aquele URI, né, que a Microsoft criou com o Microsoft Edge, estava sendo impossível, o que eles estão tornando agora é impossível de interceptar isso. Tinha uma aplicação, né, uma aplicação para Windows, que identificava quando existia
essa URI por padrão e trocava para que mesmo links que estavam marcados para abrir no Edge, para abrir no navegador padrão. O que a Microsoft fez nesse build foi desabilitar essa possibilidade. Então essa app já não consegue mais fazer isso, não consegue mais interceptar, ou seja, estes links passarão a abrir no Microsoft Edge. Em alguns casos, né, acho que é arquivos PDF que estão na internet, acho que o Microsoft Edge acaba abrindo por padrão, algumas outras coisas assim. O fato não é exatamente como foi lá nos anos, acho que dos anos 2000, né, do final dos anos 90, alguma coisa assim, lá com o IE, mas de novo é a Microsoft fazendo algo que pode ser considerado sim anticompetitivo. A liberdade tem que ser da pessoa que está usando o computador para escolher qual navegador ou qual programa ela vai querer abrir, ou um site, ou um documento, ou qualquer coisa. Né? Vamos ver se isso muda. Se não mudar, a gente tem que achar alguma maneira, né, de, enfim, fazer com que a gente consiga ter o poder de abrir sites e arquivos no nosso navegador. E olha só que legal, uma notícia bem recente aqui, né? Então, o PHP, né, nossa linguagem do coração, aí tem agora uma fundação, isso mesmo. Em alguns momentos na história já vinha se falando sobre ter uma fundação do PHP, muita linguagem tem fundação, até frameworks, a web e tudo mais, e o PHP ainda não tinha. E agora com a saída lá de Nikita Popov, que era um dos principais membros desenvolvedores aí do PHP, da evolução da linguagem PHP, ele está saindo, pelo que eu entendi, né? Tem um post aqui lá bem completo falando sobre isso, né? Sobre a partida do Nikita. Mas e com essa partida, então, de uma das pessoas principais ali no core, né, no desenvolvimento core, ficou mais latente, né, para as pessoas lá no mundo PHP que uma fundação seria o melhor caminho. Então aqui tem um post lá do pessoal da JetBrains e já tem um monte de empresas apoiando o projeto, pessoas individuais, tem um Open Collective, né, para que eles tenham um objetivo de dinheiros ali, né, no ano para conseguir suportar, né, para conseguir fazer com que as pessoas que trabalham em PHP tenham uma renda, né, obviamente, né, isso precisa, e é uma fundação, então a gente tem toda aquela organização de uma fundação, tem lá os board members, né, acho que o criador da linguagem PHP está lá, o Rasmus, o próprio Nikita e mais outras pessoas, então muito legal saber que o PHP também está aí com uma fundação. Saindo do mundo PHP para ir no mundo Postgre e no mundo Deno. Olha só, a gente falou aqui no título, né, que a gente teria mais coisas sobre o Deno. O Deno está cada vez mais popular, dá pra se dizer assim, mais gente prestando atenção no Deno, e isso é muito legal. A gente tem uma notícia aqui que eu particularmente achei muito interessante, que é, agora é possível com o Deno Deploy, aquela solução do Deno, né, da empresa Deno para hosting, né, hosting na borda, como se diz, rodar aplicações Deno que funcionam ali como se fosse uma Lambda, que funcionam como se fosse a Vercel, coisas assim, né. Então o Deno Deploy agora permite a conexão com o Postgre diretamente da borda. É interessante que nesse post eles falam justamente sobre isso, que isso não é tão simples assim, não é tão comum, e normalmente quando se tem uma conexão com um banco de dados, precisa fugir da borda, mas aí até um back-end, fazer toda a parte de conexão e tudo mais, e isso obviamente tem mais latência, mais tempo e é um pouco mais complexo, né? Então agora com essa funcionalidade é possível diretamente da borda conectar ao Postgres. Isso é muito bom porque a gente consegue criar programas que rodam na borda, de novo estou repetindo, mas é importante mencionar isso, eles rodam lá na borda da internet e quando a gente consegue criar lógicas e consegue se comunicar com um banco de dados diretamente. Isso é muito bom, abre muitas possibilidades, então a gente pode criar programas que leem, que gravam no banco de dados, tudo isso de uma maneira mais eficiente, mais rápida e rodando diretamente lá nas bordas da rede com o Deno. Muito legal. Ainda falando sobre o Deno, como eu comentei, muita novidade. Eles têm aqui uma notícia que saiu lá no blog do Deno e também tem lá no blog do Slack. Vejam só, a nova plataforma do Slack será baseada no Deno. Então vejam que interessante, o Slack anunciou a sua plataforma de desenvolvimento de próxima geração e escolheu o Deno justamente pelos seus princípios de segurança por padrão, APIs padrão da web e o suporte TypeScript. Então é muito legal, eu aposto bastante no Deno justamente por conta dessa abordagem. Nunca ninguém tinha feito isso no back-end e eles estão trazendo, que é desde a primeira versão, né, utilizando as APIs da web, criando uma compatibilidade com o que existe na web e também existe na plataforma dele. Isso é muito legal. E claro, o suporte TypeScript e essa segurança por padrão. Então o time do Slack anunciou que essa nova plataforma deles de desenvolvimento vai ser baseada em Deno. Cada semana, cada mês, a gente vê mais empresas olhando para o Deno, como eu comentei. Quem está desenvolvendo também olhando como uma alternativa com essas coisas de solução de borda, com essas coisas de segurança, apostando bastante em TypeScript. Então realmente o Deno está ganhando aí cada vez mais espaço no mercado. Já que falamos de Deno e TypeScript, a gente tem um anúncio aqui da versão 4.5
do TypeScript. Justamente, vou abrir aqui para ver. Então esse post aqui saiu no dia 17 de novembro sobre essa versão 4.5 e tem algumas novidades aqui interessantes, uns highlights dessa versão. Tem aqui o Awaited Type and melhorias na Promise, suporte para lib de Node Modules, Template String de Types as Discriminants, não sei o que é isso, e Tail Recursion, Disable Import Elision, não vou ficar lendo todos eles, mas tem uma lista bem grande aqui de novidades nessa versão 4.5 aí do TypeScript e tem algumas breaking chains, então tem que se ligar lá também quando for atualizar, olhar quais são as breaking chains para não cair em algum problema. Mas muito legal o TypeScript evoluindo bastante, também aí está por trás de várias coisas como o Deno e várias outras soluções também, cada vez mais tendo adoção aí da comunidade de tecnologia. E falando em nova versão, para a gente falar mais uma coisa que saiu essa semana, é o Electron, a versão 16.0.0, isso mesmo. Então temos aí uma nova versão do Electron, ele tem algumas mudanças importantes. Normalmente quando tem uma atualização do Electron, a gente tem também a atualização interna lá da versão do Chromium, que foi para a versão 96, a versão do Node.js, que foi para 16.9.1, e a versão do próprio V8, que foi para a versão 9.6. Nessa versão do Electron aí, eles estão suportando o WebHD e adicionando mais algumas funcionalidades, ali, algumas coisas de segurança e tal, e também tem Breaking Chain. Então para quem usa Electron, vale a pena dar uma conferida, atualizar e obviamente testar Breaking Chains. Chegou até aqui, está curtindo o conteúdo da BrasilTS ou no podcast, ou no YouTube, ou se está lendo não vai estar ouvindo, mas tudo bem. Deixa um like aqui no vídeo para a gente saber, ou se inscreve aí no podcast e tudo mais, comenta, compartilha, é muito importante isso, porque de alguma maneira a gente acaba sendo encontrado por pessoas que ainda não conhecem o nosso conteúdo. Se inscreve aí também nas redes sociais da BrasilTS, que a gente sempre está postando coisas por lá. Para quem não é inscrito e não sabe, nós temos uma newsletter também, uma newsletter que já existe há anos, ela é a base do roteiro para esse vídeo que está saindo e para esse áudio que está saindo também no podcast, então nos dá essa força lá. E essa semana saiu uma notícia também muito interessante que o microprocessador fez 50 anos, nossa, já são 50 anos e aqui tem um post muito legal contando a história, né, lá na PCMag, né, o artigo contando como que o microprocessador praticamente mudou o mundo, né, então é interessante, eles contam lá, então este primeiro microprocessador foi criado lá em 1971 para alimentar uma calculadora, justamente, e desde então, esse processador, né, que era o microprocessador que era o 4004, a partir dali é que a gente começou a ter inovações e o uso, né, em massa, digamos assim, de microprocessadores. A calculadora começou a ir para outros lugares, não existia computador pessoal, mas o uso de processador acabou sendo uma grande revolução, né, o que a gente usa até hoje no celular, na câmera, no celular, no computador, no notebook, em tudo que é lugar, né, tem um microprocessador. Então realmente o microprocessador aí revolucionou o mundo, revolucionou a tecnologia, é muito interessante a gente acompanhar essa matéria lá. E uma ferramenta que eu achei essa semana que tem um grande potencial, assim, testei, parece muito legal, é o SVG Code. Isso mesmo, a gente vai deixar passando aqui para vocês entenderem o que ela faz, mas ela basicamente é uma PWA, isso é o mais legal, que permite converter imagens como imagens raster, né, como JPEG, PNG, GIF, WebP, qualquer tipo de imagem, para gráficos vetoriais em formato SVG. Então é muito legal porque tu consegue subir nessa PWA uma imagem qualquer e ele vai transformar essa imagem, claro, né, dependendo do tipo não vai ficar muito bom, mas as que eu testei funcionaram muito bem. Então, sei lá, peguei o logo da BrasilJS, o logo da Line 2, subi lá e ele consegue converter em SVG e a partir dali tu consegue ter uma imagem vetorial para trabalhar com SVG. Então achei muito interessante e é uma PWA, né? Muito legal. Eu trouxe aqui essa semana também uma ferramenta que é muito legal, mas eu já começo com uma crítica, assim, uma crítica que é para nós, para todos nós da comunidade de desenvolvimento. O desenvolvimento de uma aplicação, um programa, um utilitário, qualquer coisa que só funciona em uma plataforma, no meu ponto de vista, é muito ruim para todo mundo. Primeiro que hoje existem várias tecnologias que permitem a gente criar soluções para diversas plataformas. E é muito frustrante quando existe uma ferramenta que é muito legal, parece ser muito promissora e ela não existe e não pode rodar na tua plataforma. Então, existe muito isso no mundo da Apple, no mundo Mac. É por isso que eu não sou usuário Mac e não pretendo ser nunca na minha vida, porque essa cultura está meio que embedada dentro da cultura de Mac. E aqui eu trago uma ferramenta que ela é muito legal, ela tem um potencial gigantesco, eu achei muito
muito interessante a abordagem, mas ela funciona por enquanto só no Mac. Eu dei uma olhada lá, a primeira coisa que eu fui ver era sobre o suporte para Linux e para Windows e tá vindo, está a caminho, mas hoje ele só funciona no Mac. Então tu precisa ter um computador muito caro, usar um sistema operacional da Apple para poder utilizar uma ferramenta que é relativamente simples, né? Beleza. Estou falando do FIG, né? FIG. Eles estão lançando, saiu o primeiro beta oficial e está disponível ao público. A gente vai deixar o link aqui. Se tu utiliza Mac, então tu vai poder testar. Quem utiliza Linux e Windows não pode testar, só pode se contentar com o vídeo. E de fato, parece muito legal, é basicamente uma melhoria em cima de terminais, a abordagem deles é muito legal, também tem uma API JavaScript para que a gente consiga, eles construíram várias coisas em cima dessa API, mas eles também estão tornando acessível para que a gente consiga desenvolver coisas para o FIG. E esse FIG é uma camada em cima de terminais, então se tu usa o VS Code, né, um terminal integrado, ou se tu usa qualquer outro tipo de terminal, o FIG ele funciona em cima disso. E ele tem algumas funcionalidades interessantes, como principalmente o autocomplete, né, o IntelliSense nos comandos de terminal. Uma solução muito legal. Vamos aguardar aí a versão para Linux e Windows. Falando de ferramenta, no mundo do Node, quem nunca usou o NodeMon ou alguma outra solução parecida, né, para manter o serviço do Node de pé, né, quando tem algum crash ou alguma coisa assim. Essa semana eu me deparei aí com o NodeKeeper, que é uma alternativa 30 vezes mais leve que o NodeMon. Então, muito legal, a gente vai deixar linkado aqui o repositório para vocês darem uma olhada. Vale a pena testar. O NodeMon, claro que ele já tem muitos anos, muito testado, a gente já confia do jeito que ele funciona, mas vale a pena dar uma chance aí para o NodeKeeper, principalmente testar essa característica aí que ele é de fato muito mais leve. Então, deem uma olhada lá no NodeKeeper. E algumas semanas a gente introduziu aqui na BrasilTS Weekly uma dica cultural que ela pode estar relacionada ou não com o mundo da tecnologia. É um momento para a gente trazer, na nossa visão aqui de hosts, a gente traz o conteúdo para vocês, o conteúdo de tecnologia. Vocês sabem que na BrasilTS a gente nunca olha só para tecnologia, porque isso é a maior besteira da humanidade, né? As coisas andam sempre em conjunto e cultura é uma coisa que a gente consome, né? Seja cultura pop ou um outro tipo de cultura, e é sempre importante. Então a gente está trazendo isso, inclusive comentem o que vocês estão achando das dicas, estão seguindo as dicas ou não, estão achando as dicas ruins, não tem nada a ver, vocês querem mesmo saber de tecnologia. Bom, se quiserem, igual a gente vai continuar trazendo as dicas, é mais pra gente saber se as dicas estão agradando ou não. Dessa vez eu trago uma dica de um filme que eu vi na última semana, e a minha dica ela é meio misturada. A primeira coisa é fugir um pouco, não sempre. Eu adoro filme hollywoodiano, adoro filme americano, adoro filme no geral, mas a minha dica é fugir um pouco desse estereótipo. Quando a gente consome muito a cultura americana, a gente acaba transportando a nossa realidade para a realidade que é mostrada nessa cultura. Para isso que serve a cultura também, para disseminar diferentes visões de mundo, inclusive. Então a minha primeira dica é essa, né? Tentar consumir, não precisa ser todo dia, não precisa ser sempre, mas tentar consumir de vez em quando, pelo menos, algum filme, alguma série que não seja americana. Tem muita coisa brasileira, por exemplo, tem muita coisa latino-americana que é muito legal. E a dica da semana que eu trago é um filme que se chama Siete Cajas, né? Um filme muito legal. E, de novo, aqui a minha dica, né, complementar é, fugindo do estereótipo e da cultura americana, a gente tem aqui um filme que é Paraguai. Então é muito legal, né? Um ótimo thriller, assim, bem dinâmico, muito tenso. E ele se diferencia das outras obras que a gente está acostumado justamente por isso. Então, quando a gente espera um thriller americano, a gente tem toda aquela fórmula de como que deve funcionar, a gente meio que já sabe o que vai acontecer. Claro, estou generalizando, normalmente é assim. Nesse filme aqui, por ser Paraguai, por ser latino-americano, então a gente tem uma originalidade, assim, uma condução que é bem diferente, e a gente também consegue, durante o filme, se conectar assim, com a cultura paraguaia que está presente ali em todos os momentos. Fora isso, é um excelente filme, tá? Então é um thriller muito legal e passa muito rápido, porque ele é muito tenso, a cada momento as coisas vão acontecendo, é aquele tipo de filme que começa de um jeito e ele vai te levando para vários lugares, então muito legal. Minha dica é o filme Siete Cajas, ou em inglês seria Seven Boxes, vocês podem procurar e a gente vai deixar o link aqui no IMDb, e atualmente no Brasil ele está disponível lá no Mubi, que é justamente aí uma outra dica, né? O Mubi é uma plataforma de streaming aí com filmes fora da caixa, assim, fora do mundo hollywoodiano, tem vários filmes legais e está com um preço até interessante. Esse vídeo não é patrocinado, mas vale a pena indicar aí como uma alternativa de streaming com essa abordagem de filmes mais contemplativos, filmes legais e que fogem também do mundo americano. Falamos aí da dica cultural, agora vamos para a frase da semana, né, que a gente sempre traz aqui, aquele momento filosófico. Dessa vez a gente traz uma frase de Ron Jeffries e a frase é a seguinte: sempre implemente as coisas quando você realmente precisa delas.
nunca quando você apenas prevê que precisará delas. É isso, né? Eu concordo e discordo ao mesmo tempo dessa frase, porque eu acho que uma das coisas que a gente sempre faz quando a gente está desenvolvendo é, de fato, prever. Mas o que o Ron Jeffries está querendo dizer aqui, pelo menos é a minha interpretação, é que às vezes a gente também precisa se focar em fazer o que precisamos resolver este problema. Então vamos resolver este problema. O que vem daqui para frente a gente resolve quando chegar a esse momento. Então, acho que é um equilíbrio, né, entre as duas coisas. Né? Não dá pra gente também focar sempre só no agora, tem que pensar um pouquinho depois, mas também não dá pra ficar pensando no depois e não resolver o problema de agora. Acho que a minha interpretação da frase dele é mais ou menos essa. E é isso, pessoal. Com essa bela frase, chegamos aqui ao final da edição número 409 da Brasil Test Weekly. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem, escutem a gente no podcast, no site e tudo mais. E nos vemos na próxima edição. Até mais.